agora literalmente a igreja com uma boa noite e que todos sintam-se à vontade e em paz aqui na casa do nosso Senhor, tá bem? Sem mais delongas, eu já queria que você pegasse a Bíblia. Aqui nós já vamos direto para o texto, né? E vamos refletir o que o texto quer falar e tratar conosco. Abra aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, tá bom? Uma história super conhecida. Eu queria muito que você trouxesse a Bíblia. Um dos pilares dessa comunidade chama-se conhecer. Olha que interessante isso, né? A Bíblia diz que conhece a verdade e ela liberta, ela gera libertação para nós. Então aqui nós não ficamos dando doses homeopáticas e não, nós queremos que você traga a Bíblia, que você manuseie a Bíblia, que você saiba onde estão os livros, as passagens bíblicas e como estão todas as coisas. Então traga a sua Bíblia, sabe, a versão que você usa para aprender, para fazer o seu devocional. Traga um papel para você anotar. Durante a semana nós temos os pequenos grupos e você tem uma oportunidade incrível. Se Deus falou algo com você hoje e vai te usar durante a semana, e no pequeno grupo você pode ser muito usado. Vamos para o texto então, Marcos capítulo 10, é o verso 17, uma história super conhecida. Eu queria que você ficasse muito atento. Marcos 10, o verso 17, hein? Vamos lá? Se você está sem Bíblia, nós vamos projetar para você, tá bom? Verso 17 diz assim o texto: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Presta atenção, olha que o texto está, os detalhes do texto. Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta que este jovem fez. O Evangelho de Lucas, esse jovem é chamado de um homem importante. Verso 18, a continuação do estudo, a continuação do texto diz: Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido, e desde a minha adolescência. Olha só, então eu obedeço desde que eu era um pequenino, desde que eu era um jovem, um garoto. Eu faço isso há muito tempo, Jesus. Olha o verso 21, olha essa frase, verso 21 que está: Jesus olhou para ele e o amou, cara. Olha que poderoso isso. Essa palavra aqui no grego, amor, é a palavra agapau. É o amor ágape. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Até aqui o texto base, o qual nós vamos refletir nessa pregação expositiva, essa mensagem expositiva que eu quero fazer, de Marcos 10, do verso 17 até o 22. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez e nós pudéssemos orar, tá bom? Fazer uma oração nesse momento. Jesus, como igreja nós estamos aqui reunidos para celebrar ao Senhor. Nós adoramos ao teu nome através das canções. Nós semeamos aqui na comunidade e na vida das pessoas sem mesmo nós imaginarmos, através das contribuições. Mas agora nós estamos com fome de palavra. Então abra a mente, Espírito Santo, aqueles que estão cativos, fechados, com o coração congelado. Esse é um papel que só o Senhor pode fazer. Não é estrutura de som, estrutura de igreja, nada disso. Não é a voz eloquente de ninguém, mas é somente o Senhor. A palavra agora vai ser semeada, Jesus. Nós oramos agora por terras boas e que venha frutificar, que teus filhos que aqui estejam atentos e permaneçam firmes ao que o Senhor vai tratar individualmente. A oração que nós fazemos em conjunto, em nome de Jesus. Amém, 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 igreja? Vamos juntos, tá? Nesse tempinho agora que nós vamos estar juntos, eu peço, permaneça aí firme, atento ao que o Senhor quer tratar. Depois nós vamos ter um tempo de comunhão,
sabe, lá fora, com a cantina, mas agora eu queria que você ficasse atento, nesse tempo agora de palavra que nós vamos ter, tá bom? Eu quero começar a pregação com uma história que eu queria que você se atentasse a essa história, porque ela vai se ligar a tudo que nós vamos falar aqui nessa noite. A história é o seguinte, presta atenção nessa história, interessante. Diz que existia um rei muito rico, mas que ele não era feliz. Imagina um rei, né? Um rei tem tudo, não tem? Tem ou não tem, igreja? Tem comida, tem roupa, serviçais, mas ele ainda assim não era feliz. Mesmo tendo tudo, ele não era feliz. Um dia, ele passava pelo seu palácio andando, ele viu um serviçal, um homem que estava limpando o chão, catando as coisas, só que ele assoviava alegremente, sem parar, e ele estava limpando o chão ali, e não parava de assoviar, e cantarolar, e feliz, e ele limpando o chão e não parava. Cada vez mais, quando ele passava por aquele serviçal, ele ficava se perguntando: como pode um rei como eu, que tenho tudo, andar cabisbaixo, e um pobre, humilde e servente, serviçal, viver tão alegre assim? Ele vivia se perguntando a respeito disso. E o rei pergunta então ao serviçal por que ele era tão feliz, vivia cantarolando. E o servo disse: rei, eu tenho tudo o que preciso, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho o sol que saiu hoje, mas também eu tenho a chuva que regou as terras ontem, eu tenho o dia que raia, mas também eu tenho a noite que me faz descansar, eu tenho saúde, eu tenho uma casa, eu tenho família, eu tenho tudo, rei. E o rei ficou insatisfeito com a resposta dele, e mandou chamar um dos seus conselheiros, e ele ficou inquietado com o conselheiro e falou: olha, me ajude a pensar, por que ele é tão feliz? E o conselheiro do rei fala o seguinte: senhor, provavelmente ele não faz parte do clube dos 99. Ele não faz parte do clube dos 99, rei. E aí o rei, sem saber o que era isso, sabe? O que é isso, clube dos 99? Ele continua, né? O conselheiro fala: deixe um saco com 99 moedas de ouro na porta da casa dele, e você verá o que vai acontecer. E assim foi feito. Quando o serviçal viu aquele saco de moedas na sua casa, ele ficou encantado com tanto dinheiro, e começou a contar uma a uma, todas as moedinhas que estavam naquele saco, uma a uma ele começou a contar. E por incrível que pareça, olha que ele acabou e falou: puxa, 99 moedas, não é possível, 99 moedas isso aqui. E aí ele começou a se inquietar, porque ele precisava de mais uma moeda para se sentir satisfeito. E aí ele ficou obcecado, porque tinha 99, poxa, sim, eu não tenho 100 moedas, mas eu tenho 99, então eu tenho, não, cadê essa moedinha de ouro? E ele começou a ficar obcecado, e decidiu buscar, ir atrás dessa moeda, e ele começou a trabalhar dia e noite, de uma forma desenfreada, em busca dessa última e única moedinha que estava faltando. E daquele dia em diante, a vida do servente, daquele serviçal que vivia assoviando pelos cantos do castelo, mudou. Ele passava o tempo todo pensando em como ganhar uma moeda de ouro. Estava sempre cansado e resmungando pelos cantos e os corredores do castelo. Ele já não tinha mais paciência, ou seja, pouquíssima paciência com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, e ninguém entendia porque ele estava tão estressado. E ele já não tinha mais tempo para nada, porque ele só queria estar em busca daquela moeda de ouro, a 100ª moeda de ouro. E aí ele parou de assoviar pelos corredores do castelo. Enquanto ele varria o chão, a sua mente já não estava mais naquilo que ele tinha, mas ele estava em busca daquela moeda. E aí veio um conselheiro que deu aquele conselho para o rei, e fala assim: majestade, agora o servente faz oficialmente parte do clube 99. E continuou: o clube 99, rei, é formado por pessoas que têm o suficiente para serem felizes, mas mesmo assim não estão satisfeitas.
estão constantemente correndo atrás dessa moeda que lhes falta, vivem repetindo que se tiverem apenas essa última e pequena coisa, e você sabe o que o Espírito está tratando com você, essa única coisa que lhes falta, aí sim poderão ser felizes de verdade. Legal esse texto, né? Essa história, né? Interessante, nos faz pensar sobre isso, porque nos remete ao texto base. E agora nós vamos teologar e vir para o texto e refletir o que o Espírito quer falar com você e comigo, porque nós lemos um texto base do jovem rico, que em outros textos ali não aborda somente como um jovem, mas no texto de Lucas, por exemplo, aborda como um homem importante. Esse texto está nos 3 evangelhos, está em Mateus 19, está no texto de Marcos que nós acabamos de ler, e está em Lucas 18. Anote para você ver depois da sua casa, sabe, cada câmera de cada evangelista trazendo detalhes diferentes, assim, ó, sobre o jovem rico, e detalhes ricos de verdade. Veja com os olhos espirituais, depois você vai ver, cada um trazendo alguma riqueza diferente sobre o texto. E lendo esse texto, sabe, hoje aqui, lá no escritório, e escrevendo essa pregação, surgem algumas perguntas e questionamentos sobre esse texto, e surge uma pregação, o título, o tema dessa pregação. O tema dessa pregação de hoje chama-se Siga-me. Siga-me, seguir ao Senhor. Esse é o tema da palavra de hoje, da pregação. Siga-me, seguir ao Senhor. E eu quero refletir um pouquinho com vocês, como nós estamos seguindo a Ele, quais as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia de seguir a Ele. Nós já seguimos o Senhor um dia e não estamos mais, por quê? E essas são algumas perguntas que eu quero te incomodar e te fazer pensar, sabe? Você está aqui hoje e você tem que ser impulsionado a seguir uma pessoa, e é a pessoa de Cristo Jesus. Pastor, não, eu sigo você é um pastorzão maravilhoso, mas eu sou pecador e falho como você, cara. E na primeira escorregada que eu der, você vai deixar de me seguir, vai se entristecer. Por isso que os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo. E é interessante esse texto que nós estamos lendo aqui, porque uma pergunta que eu fiz para o texto, escrevendo a mensagem, é o seguinte: por que será que este jovem não quis seguir Jesus? Vocês viram isso no texto ou não, irmãos? Vocês viram isso? Jesus chega, se apresenta, fala: tem um monte de lei aí, segue aí, amarás e tal, e não julgarás e tal, teu pai, tua mãe. Ele começa a falar das leis, decálogo. Ele começa a falar disso com o jovem. E o jovem bate de pronto: eu faço isso desde que eu era pequeno, desde que eu estava na escola bíblica, eu fui apresentado como Benício semana passada. Eu cresci na igreja, eu amarrava aqui os mandamentos como um judeu faz, eu faço isso desde pequeno, eu faço tudo isso. Aí Jesus manda para ele: legal, cara, estou chegando onde eu queria chegar, eu sei onde está um negócio aí que está dentro de você, então pega isso aí, vende, entrega para os pobres e vem me seguir, beleza? Vamos embora, vamos seguir, dá para fazer isso? A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou, e o amor agapau, como amou você, amou a mim, amou a prostituta, amou aquele cara que estava na cruz, amou nós. É um amor agapau, é um amor salvífico que está aqui, é a palavra grega que está aqui. A Bíblia diz que esse jovem se entristeceu e disse: beijinho, tchau, Jesus, não dá não, porque não consigo. E aí surgem essas perguntas: por que será que este jovem não quis seguir Jesus, cara? E é interessante, ele vem comigo na história, vai vendo a cena. Pensa que você é um cara que está lá sentado no caminho lá, sabe, está comendo pipoca lá, e depois você começa a ver essa cena acontecendo, você está lá só: puxa, o que está acontecendo? Está imaginando a cena? Porque é interessante esse jovem, porque ele reconhece Jesus como alguém diferente, gente, alguém diferente, que poderia trazer uma mudança, porque ele não vai perguntar para outra pessoa, entende? Ele vai até Jesus, a história está acontecendo, e Jesus andava com uma comitiva e com os apóstolos. Não, ele vai para Jesus, então ele reconhece, ele sabe que tem algo ali. Olha que interessante. E mesmo assim ele não segue. Por que será? Ele chama Jesus de mestre. Que legal, você viu esse detalhe no texto? Cara, você tem que ser atento a esses detalhes quando você estiver lendo a Bíblia. A Bíblia diz que ele chama bom mestre. Sabe o que é a palavra grega ali? A palavra grega ali é professor. Ô professor, me ensina o que eu faço para ter a vida eterna.
Essa é a palavra grega que está ali. E esse jovem, gente, é um dos poucos que, indo encontrar com Jesus, foi para outro caminho. Jesus veio e traz um ensino, um apontamento, o que precisa ser feito. Ele fala assim: ó, eu não dá para mim. E ele é um dos poucos, de todos que Jesus se encontra no seu ministério, que está na Bíblia, ele é um dos poucos que vira as costas e vai para um outro caminho. Um outro caminho, cara. E aí eu começo a ver a mensagem e começo a trazer para mim: por que será, irmãos, que as pessoas vêm muitas vezes empolgadas para a igreja, vem convidada e ouve o louvor, a palavra, que maravilhoso, que lindo, cara, que maravilhoso, olha que incrível isso, se encantam, porém depois de alguns domingos, já não é mais a mesma coisa, sim ou não? Isso acontece sim ou não, igreja? Quantas vezes já nos aconteceu conosco, comigo, com você, talvez você seja uma dessas. Parece que o encanto acabou. Parece que o encanto acabou, cara. Ou talvez você seja um crente já de longa data, muito tempo já dentro de uma comunidade, e esse sentimento de falta de entusiasmo pelo reino, de queimar por Jesus, de saber que Ele é vivo, Ele é real, há uma vida eterna, há uma mudança, eu posso ser um instrumento de Deus nesta terra, as coisas podem ser diferentes, o meu casamento, a minha vida, o meu trabalho, a juventude, essas crianças, nós podemos impactar uma cidade, um bairro, um lugar onde estivermos, mas isso, você perdeu o entusiasmo por isso. Entende isso que eu estou querendo propor? Nossa, você se esfriou, o coração congelou. E talvez você está fazendo parte de uma comunidade e vem para cumprir carga horária, e pensa que aqui é como se fosse um trabalho, e eu venho como uma obrigação. Fala a verdade, no seu trabalho você vai obrigado, você não vai porque você gosta não. Tira o seu salário para ver se você vai, sim ou não? Tira o salário, eu não vou, tira o meu salário, eu vou porque eu amo, conversinha para boi dormir. Você não vai não, você vai arrumar outra coisa, porque outra coisa vai te pagar. É o que nós fazemos muitas vezes com comunidade, com a igreja, com o reino, com a palavra dele. Nós cumprimos hora, carga horária. Então eu venho porque eu sou obrigado. E a gente se esquece do que nós vivemos semana passada. Nós falamos sobre relacionamento, saudades. Não foi isso que nós falamos semana passada? Sobre saudades. E aí, para compreendermos essas questões, há uma chave incrível. Há uma chave incrível. Este jovem, ele se aproxima com uma dúvida tremenda, cara. Com uma dúvida gigante, esse jovem se aproxima. Sabe qual que é a dúvida que este jovem se aproxima? Deixa eu ver aqui no texto. Projeta o texto aí. Está no verso 17. Olha a dúvida que este jovem tem. Não sei se você sacou isso no texto. A dúvida dele é a seguinte, verso 17. Projeta o verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a dúvida dele. Parafraseando aqui para nós, a dúvida é o seguinte: será que eu tenho a salvação? Essa é a dúvida dele. Será que eu tenho a salvação? O que eu preciso para ser salvo? Para ser salvo, o que eu preciso fazer? Essa é a dúvida que esse jovem se aproxima. Como que talvez ele pode ter essa dúvida se ele obedecia toda a lei que existia? E talvez essa dúvida que você tem também, porque você tem obedecido a tudo. Não, eu dou dízimo. Não, que lei, né? Super estipulada sobre as... Não, eu bato o cartão, eu dou... Aí dentro de você pensa isso. E sobre os céus e a eternidade? Sobre isso, cara, eu quero fazer algumas reflexões para a gente pensar nessas perguntas, sabe, tentar trazer luz para algo tão profundo na igreja, irmãos. Seguir a Ele, seguir a Ele, seguir a Ele. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o bom pastor, Ele é o dono, o proprietário da igreja, Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim, o que era, o que está desde o início. Ele é o nome e sobrenome, Ele é o que traz cura e restauração. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, amém, igreja? Amém? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essas perguntas, sabe, que nos move. Por que eu sou tão estável, cara?
eu sou movido sempre nas minhas pregações a fazer perguntas e nos cutucar, e fazer você sair daqui refletindo, sabe, sobre algo, porque tem que ter atitudes. Tem a parte do milagre que é Deus que faz, mas e a minha parte, entende? A parte do milagre que é de Deus, Ele abriu o mar, mas caminhar ali dentro daquele mar cabia aos israelitas. O milagre de andar sobre as águas é Deus quem faz, mas pisar na água, Pedro que tinha que pisar. Entende isso que eu estou querendo propor? O milagre do maná, foi Deus que propôs todos os dias maná, mas quem tinha que ir lá e raspar aquilo lá, pegar a sua porção, amassar e fazer o pão, eram os hebreus. Então tem um milagre, que é o Senhor, milagre é com Ele, mas e a sua parte, o que nós estamos fazendo diante do que Ele tem proposto diante de nós? Porque somos tão instáveis? Porque eu tenho dúvidas sobre salvação. Cara, você tem dúvidas? Eu quero te trazer luz sobre isso, te trazer paz, orientação. Você tem dúvida? Pô, será que o Senhor pode me alcançar mesmo sendo eu? Olha para mim como eu sou, o que eu fiz hoje, nem o que eu fiz ontem. Nossa, e o que eu fiz nos últimos finais de semana, nem se imagina. E aí, é sobre isso que eu quero falar com você. Por que eu estou virando as costas para o reino de Deus? Talvez você tenha vivido tempos e tempos, anos de virar as costas para o reino. Você não tem dado mais oportunidade, você não acredita mais em nada. Igreja é uma bagunça, pastor tudo ladrão, uma confusão. Você não tem mais dado oportunidade nem para você mesmo. Essa mensagem é para você, para mim. Por que eu não cresço? Por que nós não crescemos, irmãos? Igreja, sabe, uma igreja forte e não é numérica. Esquece isso, cara. É sobre uma igreja saudável. Por que nós não crescemos? Passa ano, e eu quero individual, uma pergunta individual. É individual para você. Passa anos, sai 2022, 23, entrou 24 e as coisas não mudam. E às vezes eu estou até dentro da igreja e nada muda, porque eu não fui contar, pastor, nada muda, eu estou piorando. As coisas, parece que está piorando as coisas, e agora? Eu quero trazer algumas reflexões com você, sabe? Nós precisamos dialogar mais com Deus, sabe, irmãos? Conversar mais com Ele, sabe? Nos levantar. Sabe uma coisa que eu faço quando eu levanto de manhã? Estou lá na cama, né? Me estribuchando assim para levantar de manhã, estica daqui, estica de lá e vai. Aí ele na cama já começa a conversar com o Senhor, que eu levanto da cama de verdade, todo dia, bato continência para o Senhor, me use. Ou ali na cama que eu estou me esticando assim, eu levanto as mãos para o céu e falo: Senhor, me use nesse dia, como lhe aprove, como o Senhor quer. Deixa eu ser diferente nessa terra, me use porque o Senhor quer fazer na minha geração, me use, Jesus. Eu fico assim de manhã na cama ali, ó, esticando, entende? Antes de me levantar, Senhor, olha, me use, me abençoe neste dia. Eu começo a conversar com o Senhor. Nós precisamos dialogar mais com Ele, dialogar, sabe, fazer algumas perguntas: o que precisa ser mudado em mim, em você, em nós? Pedir para Deus: Senhor, faça um raio-x, como o salmista Davi falou: sonda o meu coração, Jesus. E aí eu quero fazer algumas perguntas sobre seguir, algumas reflexões, alguns pontos sobre seguir Jesus. Sabe, se você está com dificuldade de seguir Jesus, eu quero muito que você saia dessa noite seguindo a Ele, que seus olhos não estejam mais dessa moedinha que está consumindo a sua vida, e te fez tirar os olhos do que é mais importante, sabe? Talvez você já teve tudo que você precisava, mas seus olhos foi tirado de lá por alguma coisa, por um acontecimento, alguma situação, uma ferida, alguma coisa que aconteceu na sua vida, e você parou de tirar os olhos, os focos em Jesus, e começou a viver perambulando por uma coisa que não te dá mais vida, E eu quero fazer umas reflexões, e o primeiro ponto de reflexão que eu quero fazer com você nessa noite, eu queria que você pensasse sobre isso, sabe? E no pequeno grupo você trouxesse alguma reflexão. O ponto 1 dessa reflexão é o seguinte: para seguir Jesus, irmãos, para seguir Jesus, cuidado como você se vê. Amém? Amém? Para seguir Jesus, cuidado como você se vê. Seguir Jesus, cuidado como você se vê. Olha o verso 20, Marcos 10, verso 20 que nós estamos. Olha que interessante, ó. E ele declarou: Mestre,
a tudo isso tenho obedecido, e desde a minha adolescência, ele está falando dos mandamentos, a tudo isso eu tenho obedecido, e não só obedecido, tá? Desde muito tempo, desde a minha adolescência, ou seja, eu sou muito bom, meu, eu sou a Coca-Cola do deserto, desse deserto que tem aqui no Israel, eu sou muito bom, olha para mim, Jesus, você está falando com o Master Blaster Plus de Israel, eu faço tudo isso, não tem ninguém igual a mim. Cara, vem comigo numa reflexão que eu quero fazer com você nesse ponto 1, tá? Porque para seguir Jesus, cuidado como você se vê, cuidado como você se vê. Sabe, lá em Gênesis capítulo 3, irmãos, com a entrada do pecado, a proposta de Satanás era o seguinte, ó: saia da cultura do nós e entre na cultura do eu, entende? Sai do nós e entra no eu. Então, Pai nosso, o pão nosso, o venha a nós não faz sentido. Essa é uma cultura desde o Éden, cara, desde o Éden, e é estipulada, injetada em você. O mundo fala sobre isso, o dinheiro propõe isso em você. Quer ser rico? Pisa na cabeça de alguém, mata o outro se for preciso, porque é sobre você, é o eu. Igreja tem dificuldade de ver comunidade. Vamos ajudar um irmão, não dá, eita, difícil. Vamos abençoar a vida, nossa, não dá, não consigo. Olha, vamos fazer uma mudança, sei lá, é difícil, porque é a cultura do eu, é a cultura estratégica satânica, desde Gênesis capítulo 3, sabe? Por isso que muitas vezes, como ovelhas desgarradas, nós achamos que está tudo bem, olha só para mim, eu obedeço, eu venho 1, 2, 3 vezes na igreja no domingo, está tudo bem, Jesus, é a passagem de Marcos 10, 20 que nós estamos falando. Mestre, olha para mim, Jesus, o senhor está enganado, acho que o senhor está errado, eu obedeço tudo isso desde a minha juventude. Sabe, irmãos, este jovem se sentia uma pessoa perfeita, olha o que o texto está falando, sem problemas, sem defeitos, e na verdade talvez até lhe passasse para a cabeça, né? Para que igreja? Para que culto? Para que ministério? Para que oração? Para que secreto? Para que jejuar, né? Poxa vida, negócio chato. Para que ler a Bíblia? Para que estar em comunhão? Eu sou muito bom, eu sou perfeito. E isso, irmão, é uma barreira, é um bloqueio, é um negócio que é construído diante de você, que te impede de seguir Jesus. Quando você se acha a pessoa mais importante dessa terra, mais distante de Jesus você está ficando, porque quanto mais perto dele, mais com o rosto no pó eu fico. Mas eu reconheço que sem ele eu nada posso fazer, mas eu reconheço que sem meu irmão eu nada consigo avançar como uma igreja, como uma comunidade nessa geração. É sobre isso que nós temos que pensar, e é exatamente o que muitas vezes nós começamos a viver, um ambiente de religiosidade, um ambiente mecânico em que começamos a fazer, a obedecer, e aí nós achamos que está tudo bem. Não é sobre isso, irmãos. Diante dele, de Jesus, nós vemos um espelho, nós conseguimos nos enxergar, sabe, e ver os defeitos, as rugas, os problemas. É diante dele. Quando eu estou diante dele, eu consigo me enxergar. Por isso que uma mesa posta, ela é fundamental, porque eu consigo olhar no rosto do meu irmão e eu ajudá-lo, e estender a mão, e ao mesmo tempo ser um discípulo na vida dele, e vice-versa. Mas a cultura do eu te isola e te impede de seguir a Jesus. Tenha em mente isso, irmãos. Te impede de seguir a Ele, Diante dele, irmãos, de Jesus, nós ficamos nus, sem máscaras. Entende a perfeição disso? E é por isso que nós temos dificuldades muitas vezes de entrar num ambiente de secreto. Você entrar no secreto lá na sua casa, você tem dificuldade de estar num ambiente desse, porque quando entramos diante dele nesse ambiente, nós temos que falar: Senhor, não é nada disso que eu estou vivendo lá fora, uma máscara que eu coloco diante dos outros, mas diante de Ti, tudo isso é arrancado, a religiosidade, a falta de adoração verdadeira,
eu vou arrancando e me despindo de qualquer coisa. E quando eu estou, por exemplo, num ambiente secreto que eu valorizo tanto, cara, um ambiente secreto, vai para o seu quarto, pega a Bíblia, coloca uma música de fundo, ore, interceda, comece a conversar. Eu valorizo tanto isso. Mas nós temos uma dificuldade, porque é nesse ambiente que você é o único lugar que você é verdadeiramente real, que você começa a abrir o coração diante de Deus, assim, ó, Jesus, olha aqui para mim, e você começa a conversar com Ele, e vou conversar com Ele. Sabe, irmãos, não caia na falsa ilusão. Preste atenção nessa frase, por favor, igreja. Não caia na falsa ilusão de que aos seus olhos não lhe falta nada, de que aos seus olhos não lhe falta nada. Presta atenção, igreja, presta atenção. Se está sem Jesus, então lhe falta tudo. Então lhe falta tudo. Faz sentido, igreja? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Não caia na ilusão, não caia na ilusão, não caia nesta ilusão que aos teus olhos, como esse jovem, aos teus olhos não lhe falta nada. Você quer seguir Jesus, cara, se está sem Ele, então lhe falta tudo. Então lhe falta tudo. E isso é uma consciência que você tem que ter, que é o Senhor falando agora contigo, que é Jesus falando com aquele jovem rico, que é o Espírito tratando ao seu coração. E você precisa pensar a respeito disso, como eu pensei. A religião faz isso conosco, e uma série de outras coisas faz isso conosco. E nós temos que pensar em subir num altar como esse, e eu vou falar a palavra dele em qualquer outro lugar, e eu tenho que falar, Senhor, sem ti nada posso fazer. Não caia nessa ilusão que aos teus olhos, como um jovem rico, de Marcos 10, 20, que não lhe falta nada. Está sem Jesus, então lhe falta tudo. E isso me leva para o segundo ponto de reflexão, sobre seguir Jesus, sobre seguir a Ele. A segunda reflexão é o seguinte, ó: para seguir Jesus, irmãos, cuidado com os interesses errados. Nós falamos um pouco sobre isso semana passada. Cuidado com os interesses errados. Deixa eu fazer umas perguntas e refletir. Talvez você esteja buscando, irmãos, não me leve a mal, tá? Algumas coisas que eu vou falar aqui. Talvez você esteja buscando paz na igreja, no ministério, através do ministério. Eu quero paz, eu venho na igreja para ter paz. Talvez você esteja buscando na igreja, que ministério, um lugar para educar meus filhos. Não, é aqui que eu vou educar meus filhos. Presta atenção que eu vou tratar com você, tá? Não me leve a mal em relação a isso. Você tem esse sentimento, mas um evangelho que trata das carências humanas é um evangelho de autoajuda. Entende isso que eu estou querendo tratar de uma forma tão amorosa com a igreja? É um evangelho de autoajuda. Então vem, cara, nós vamos educar seus filhos. Vem. Não, você quer paz? Venha, você vai encontrar paz. Paz, o que é paz do que? Vamos lá, finanças, vem cá, vamos fazer finanças que você. Esse é evangelho de autoajuda. É o evangelho de autoajuda. Mas falta a essência central, a base de pedra, de concreto, da pedra angular, sobre o verdadeiro evangelho. Irmãos, interesses errados geram ganância e não adoradores. Se você se moveu em igrejas somente por isso, gera ganância e não adoradores. Faz sentido, igreja? Faz sentido isso? Então você é movido pela ganância, porque a partir do momento que você pisar o pé aqui e isso não for atendido na sua vida, você vai dizer tchau, igreja, como o jovem rico vai falar: eu vou em um lugar que vai atender isso para mim, que vai encher o meu bolso de dinheiro, porque é o que eu quero, é dinheiro. Ou vai fazer uma solução para essa área que eu estou querendo. E se isso não for atendido na sua vida, você vai fazer assim como o jovem rico, tristecer, falar: essa igreja talvez era uma igreja, né? E eu vou embora. Interesses errados gera ganância e não adoradores. Interesses errados gera morte e não vida. Sabe, irmãos, existem coisas que nos impedem de ver nossa real necessidade. Existem coisas em nossas vidas, grava isso,
que nos impedem de ver a nossa real necessidade. Sabe qual é a sua real necessidade? Sabe qual é a sua real necessidade? A minha real necessidade? É a necessidade de um Salvador, entende? É a necessidade de um Salvador. E existem essas coisas que estão diante de nós que nos impedem de ver essa real necessidade. A necessidade de um Deus, a necessidade de Jesus. Sabe esse texto que nós estamos? E é nesse momento, irmãos, olha que legal, vem comigo, ó. Nós vemos este rapaz abandonando Jesus. É um momento que quase todos nós abandonamos. Marcos 10, o verso 21. Olha só que interessante, Marcos 10, verso 21. Presta atenção. Projeta aí para nós. E o texto diz assim, ó. Marcos 10, 21. Jesus olhou para ele e o amou, agapau. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá. Atitude. Está pegando a visão aqui, irmãos? A atitude. Vá. Jesus está falando assim, ó, não, eu vou lá para você, eu vou pegar o seu dinheiro, eu vou vender o seu dinheiro e vou entregar para os pobrezinhos. Jesus falou, ó, vai lá, vai. Vá. Continua o texto. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois, olha que legal isso, cara, presta atenção no que o texto está tratando. Vá e depois, pegou a visão? Vá e depois você vem e siga. Vai lá, faz o que tem que fazer, que é a sua parte, é a sua parte lá, e depois você siga-me. Essa é uma pergunta que Jesus continua a fazer para nós, irmãos. Olha que legal isso. Esse vai e siga-me, sabe? Porque é interessante. Vem comigo, irmãos, para a gente pensar no texto. Jesus não estava querendo necessariamente falar sobre alimentar os pobres, entende? Não é sobre o que o texto está querendo tratar ali, a centralidade desse texto de Marcos 10. Vem comigo para você entender. Não é sobre, puxa pastor, então quer dizer que ter dinheiro é um problema, quer dizer que eu não dou dinheiro nenhum para o pobre. Então, não é, essa não é a centralidade em si. Não é sobre você ir lá, puxa, eu vou ter que entregar mais marmita, eu vou ter que entregar roupa para não sei o que. Nossa, não é sobre isso o texto. Isso é um ponto interessante que o texto está tratando, mas não é a centralidade. Porque tem muita gente que alimenta os pobres muito melhor que nós, irmãos, muito mais. Jesus não estava necessariamente dizendo para você viver como um morador de rua. Pega tudo que você tem, vai viver como um morador de rua, sem dinheiro nenhum, vai mendigar, pega um papelão, dorme lá na Badibacite. Não é isso que o texto está querendo tratar, irmãos. Não é isso que o texto está querendo tratar conosco aqui. O que ele está querendo tratar, que eu vou ver com vocês aqui, é diferente. É que sempre existirá um vá, para depois existir um depois. Faz sentido? Faz sentido, igreja? Sempre existirá um vá, para existir um depois. Quer pegar a visão? O texto diz assim, ó: vá para sua casa, ame a sua esposa, honre o seu marido, e depois é a consequência disso, entende? Entende o que o texto está querendo tratar, irmãos? É sobre isso. Outro, que é para o nosso dia a dia: vá para o seu trabalho, vá lá, seja fiel lá, honre o seu trabalho, trabalhe como um trabalhador de verdade, chegue no horário, seja um trabalhador. E depois, são frutos, é o vá para acontecer o depois. Vá aos seus filhos e mostre no caminho como é que se vive, e depois você me conta o que vai acontecer com eles, se não vai ser uma bênção na vida deles. Vê se não é assim. Vá e abandone este caminho que você está hoje. É o que o texto está querendo falar conosco. Abandone, vá, é uma vida que você está, e depois veja o que vai acontecer. O texto de Bíblia diz: vá e não peques mais. Vá e não peques mais, e depois você vai ver o que vai acontecer, se não são frutos.
E é tão poderoso isso, irmãos. Eu quero ter uma chave incrível no verso 22. Vem comigo, abra o verso 22 de Marcos 10. Jesus falou, né? Vá, venda tudo, vá e depois, né? Depois, vem e siga-me. Tem um fruto maravilhoso aí. Mas olha a chave no verso 22. Porque eu estou falando sobre os interesses errados, né? Olha o verso 22, diz assim: diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Sabe, irmãos, o coração deste jovem, o jovem rico que está aqui no texto, não estava em Jesus. Não estava em Jesus. Sabe, igreja, de uma forma espiritual, tá? Nosso coração não está em Jesus. Não está em Jesus, igreja. Não está em Jesus. Não está. A Bíblia diz que ele ficou triste. Verso 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Presta atenção, pega o que eu estou querendo dizer. Ficou triste. Irmãos, nem toda tristeza gera um novo caminho. Nem toda tristeza gera um novo caminho. Essa tristeza que talvez você está sentindo, ou que o texto está querendo tratar aqui, ela precisa ser acompanhada de um novo caminho, de uma nova escolha. Sabe, irmão, Jesus faz as mesmas perguntas para nós hoje, a mesma pergunta, e a pergunta para nós: você está disposto a viver por Ele, a abandonar tudo e viver por Ele? Pastor, quer dizer que eu tenho que sair do trabalho, viver integral na obra, e eu tenho que... Não, sobre isso, não é sobre isso, cara. Que eu trabalho como todos vocês, ganho R$1 da igreja, irmãos, eu amo a obra do Senhor, não é sobre isso, mas eu vivo integral, de uma forma intensa para Jesus. Essa semana, por exemplo, eu saí amanhã para viajar, chego sexta-feira, fico uma semana sem ver a minha esposa, e integralmente eu vivo a palavra do Senhor onde eu estiver trabalhando. Você está disposto a viver por Ele onde você estiver? Aonde você estiver? Sabe, irmão, será que a sua vaidade, a minha, não está à frente do reino de Deus? Porque se eu não tiver como, eu quero, com um perfume adocicado, florais, não tem como eu subir no altar para cantar, para pregar, para abrir essa igreja, para lavar, porque se não for do jeito que está para mim, vaidade. Faz sentido, igreja? Faz sentido isso? Será que as suas vontades não estão à frente do reino? Gente, isso é para incomodar, cara. Isso é para incomodar. Nós falamos semana passada sobre relacionamento, sobre saudades. Irmãos, o que aconteceu com você com a palavra da semana passada até hoje? Hein? Vamos lá? Eu não quero que você fale não, mas eu só quero te impulsionar. O que você viveu da semana passada, a palavra tem que ser vivida. Entende? Você está recebendo algo e compartilhando, o Espírito tratando com você, e você entra em campo. Não é aqui, ó, no vestiário, no treinamento. Não, você sai daqui. E aí, o que aconteceu com a palavra de saudades, de relacionamento, com o mas que nós falamos semana passada, com os sistemas errados que nós falamos, sobre escolhas erradas? O que você mudou a respeito disso? E nós estamos falando mais uma vez, as perguntas são feitas mais uma vez nessa semana, é sobre relacionamento. Irmãos, pasmem, tá? O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. O que eu vou falar para você às vezes choca você agora. O reino de Deus não é sobre ganhar, mas é sobre perder. Você sabia disso? Ai, pastor, não gostei, eu quero sair porque eu quero ganhar. Pois é, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Lá fora é ganha, pisa, maltrata, mata o outro. Você tem que ter 2, 3 mulheres. Não, seus amigos, muda, é assim que é. Mas o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Quer ver? Te provo biblicamente. Vem comigo em Mateus capítulo 16, o verso 24. Olha o que o texto diz. Você quer seguir Jesus, cara? Quem quer seguir Jesus aqui, igreja? Deixa eu ver. Quantos quer seguir Jesus? 1, glória a Deus, 3, 4, 5, pensa. Vem comigo no texto de Mateus 16, diz assim. Então, 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo.
Já começa tomando a bicuda de Jesus. Pau! Negue a si, filho. Puxa, difícil, Jesus, negar a mim mesmo, né? Tome a sua cruz e siga Ele, cara. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder, o reino de Deus não é sobre ganhar, é sobre perder. Essa é a ideia do Deus, quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Olha que maravilha, é um reino de ponta cabeça. Então o reino de Deus não é sobre ganhar, mas é sobre perder. Eu perco o velho homem que eu sou, eu perco essa porcaria que eu sou, eu perco esse pecador que eu sou, eu perco todas essas coisas. Para quê? Eu perdi essa minha vida, eu morri e agora eu vivo para Ele. Faz sentido, igreja? Amém? É sobre isso, é isso que o texto está querendo tratar. Pois o que adiantará, verso 26, ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Quem acha difícil, hein? Tem outro texto da Bíblia que diz: quer me seguir, siga-me. Não é seu pai que vai estar à frente, seus filhos. Sabe desse texto que eu estou falando? Nada vai ficar à frente. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, nem você mesmo. Tem um texto da Bíblia que fala sobre isso. Difícil seguir a Ele, irmãos. Fala a verdade, vamos ser sinceros. Conversinha aqui de canto aqui, nossa aqui. Você ficou perplexo? Achou difícil? Impossível seguir a Ele. Você acha que é difícil, irmãos? Difícil, vamos falar a verdade, é difícil. Difícil, né? Olha o que Ele trata aqui. Pode ser sincero, abre seu coração. Olha o que Ele está falando aqui. Negue a si mesmo. Você tem que perder a sua vida. Pô, fala a verdade. Você ficou perplexo, irmãos? Achou difícil? Impossível? Deixa eu falar. Abre seu coração, sabe por quê? Deixa eu compartilhar algo com vocês. Foi exatamente a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Porque o jovem rico virou as costas, foi embora. E aí os discípulos ficaram assim: meu Deus, o cara foi embora, meu. Foi exatamente isso. Pô, como é difícil seguir Jesus. Olha o verso 26, Marcos, vamos voltar para o texto original que nós estamos tratando. Marcos 10, verso 26. Foi exatamente o que os apóstolos falaram. Olha o que os apóstolos falaram, os discípulos. Você achou difícil? Eles também acharam. Olha só o que o texto fala, o que eles falam. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: pô, nesse caso, quem pode ser salvo? Falou para pensar. Você ficou com vergonha, né? Vou falar não, meu, é difícil, mas não vou falar não, né? Vai que me expulsa aqui da igreja. Fiquem em paz. Olha o que os apóstolos falaram. Pô, quem pode ser salvo então, meu? Os próprios caras que estão seguindo com Jesus. Quem pode ser salvo? E aí? Como que a gente finaliza essa história, hein? Como que a gente finaliza? Porque a pregação ela vem, nos espreme, aí você está aí todo dolorido, pô, está doendo, o pastor está falando um monte de coisa, e agora vem um direcionamento. Você achou difícil? Quem pode ser salvo? Os apóstolos estavam perguntando, talvez você já se perguntando: pastor, é muito difícil esse negócio. E aí eu venho no terceiro tópico, que é a graça de Deus sendo derramada sobre nós. O terceiro tópico diz assim: que para Deus não existe impossível. É difícil seguir Jesus? Você acha impossível? Os apóstolos estavam perguntando: quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Se um cara que de A a Zinco obedece tudo que tem, se ele não consegue, quem dirá eu? Imagina Pedro falando: quem dirá eu? Cara bruto que anda com espada, que corta a orelha do um. Quem dirá eu? Um ladrão, Judas. Pô, quem vai ser eu? Quem dirá eu, Tomé, um cara cheio de dúvidas? Quem dirá eu? Quem dirá eu? Imagina eu, você, nós, o cara ali, exemplo de tudo, virou as costas e foi embora. Os caras estão perguntando: quem pode ser salvo então? Quem pode ser salvo? E aí eu falo para você, desse tópico 3, que para Deus, cara, não existe impossível. Não existe impossível. Cabe uma escolha para você. A graça está sendo derramada. Marcos 10, 27. É a continuação do texto. Verso 26 ele fala: quem pode ser salvo? Verso 27 diz: Jesus olhou para eles e respondeu. Pega isso, cara. Pega a visão aqui, o que o texto está tratando, Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Aqui é a respeito de salvação. Salvação está falando aqui. Não está falando sobre você ter uma casa nova. Pô, pastor, eu sonho tanto em ter uma casa lá em Dubai.
cabeça de miolo mole. Não é sobre isso. O texto está falando aqui sobre salvação. O que é impossível para você, realmente, você não consegue não. Você não consegue. Você vai trazer o dinheiro, você vai comprar. Não é nada sobre isso. Ah, mas ele fala aqui, ó, para Deus todas as coisas são possíveis. Porque é tudo sobre Ele, é sobre Ele que é derramado. Sabe, Jesus queria salvar e ser Senhor e Salvador, não só da vida daquele jovem rico, irmãos, não só da vida daquele jovem rico, mas do drogado, do adúltero, do mentiroso, da prostituta, de mim, de você, de pecadores. E talvez você entrou aqui nessa igreja hoje como um jovem rico, obedecendo a tudo, mas mesmo assim ainda distante do Senhor, porque a religiosidade te cobriu até hoje. Ou talvez você chegou aqui podre, cheirando o pecado, como qualquer um desses exemplos que eu disse. E deixa eu falar, para você realmente é impossível, mas para Ele todas as coisas são possíveis. A pergunta para você que eu quero fazer é: você quer? Você quer ter acesso a isso, cara? Essa graça. Pensa em você aí, não pensa no teu vizinho não. Você está pensando na tua esposa, teu marido. Você está pensando na pessoa que trabalha com você. É em você, a palavra é para você. Está pensando no teu filho, no drogado que está lá, naquele vizinho chato. Não, pensa em você agora. Quer ter esse acesso? Você está disposto? Irmãos, os discípulos, os seguidores, os amigos de Deus e aqueles que estão com interesses verdadeiros podem dizer como os discípulos. Marcos 10, 28. A história vem o seguinte, né? O cara vira as costas para Jesus, os apóstolos ficam perplexos e falam: quem pode ser salvo? Aí Jesus vem e fala: para vocês realmente é impossível, mas para mim todas as coisas são possíveis. Que é o verso 27 que nós estamos lendo. Verso 28, olha o que diz. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para seguir-te, Senhor. Nós deixamos tudo para seguir-te. E aí vem esse questionamento para nós, né? Você está disposto a fazer isso por Ele, cara? Você está disposto a viver por Ele? Sabe, irmãos, você só compreenderá o que significa seguir Jesus. E coloca a imagem tema aí. Você só compreenderá o que é seguir a Jesus, o que é seguir a Ele. Isso aqui só vai fazer sentido para você quando Ele for tudo para você. Quando Ele for tudo para você. Enquanto Jesus não for tudo na sua vida, não faz sentido. A partir do momento que Ele é tudo para você, um louvor não é só um louvor. Uma pessoa à beira do caminho não é uma pessoa à beira do caminho. Uma prostituta não é uma prostituta. Um adúltero não é somente um adúltero. Um drogado não é somente um drogado. Um mentiroso não é somente um mentiroso. Um pornográfico não é só um pornográfico. Não é. São filhos de Deus que podem ser derramados e abraçados por essa graça. E Jesus vai passando e exalando o perfume dele. E a pergunta para qualquer uma dessas pessoas que eu falei aqui, ó, vai pensando, qualquer uma delas, Jesus faz a mesma pergunta, inclusive para fariseus, para religiosos, ou para qualquer um, ou seja, pecador. Você está disposto? Siga-me. Apenas abandone, deixa essa carga que está sobre você aí, deixa ela na cruz, porque eu levei essa carga. Faz sentido, igreja? Eu levei essa carga. Jesus está falando para você e para mim. Eu levei. Você está querendo levar coisas que não é sua. É impossível para você fazer isso. Então deixa aos pés da cruz e siga-me. Aí o que a gente faz? Não consegue, né? Jesus, se eu só levar um pouquinho, não posso levar só um pouquinho disso aqui, só uns pouquinhos, deixa eu pôr só um pouquinho. Ele falou: filho, é uma nova criatura, deixa isso, deixa eu te usar de uma forma tão esplêndida, deixa eu usar a sua boca como você já foi usado um dia,
sabe, deixa eu usar sua mente, o talento que você tem, o seu testemunho de vida, deixa eu te usar, cara, deixa eu te usar. Você só compreenderá o que significa seguir Jesus quando Ele for tudo para você, quando Ele for tudo para você, irmãos, tudo, tudo, tudo. E eu fiz um compromisso com Jesus, sabe, desde os primeiros momentos que eu comecei a caminhar com Ele, lá em outra cidade que eu morava, muitos anos atrás. Eu falei: Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim. Sabe o que aconteceu quando eu fiz isso? Deixa eu contar um testemunho para vocês. A minha caminhada cristã começou quando eu estava namorando a Ellen, e eu morava em Jales na época, em outra cidade, morava na casa do meu pai que está aqui. Ele me emprestava a casa para morar. Eu era solteiro, trabalhava no supermercado, lombando caixa, irmãos, o dia inteiro, final de semana, Natal, Ano Novo, o dia inteiro, estava de manhã, saia de noite, trabalhando que nem um doido. E foi nessa época que eu comecei a caminhar e encontrar Jesus. E na época eu era músico e tocava instrumento de sopro, e eu tocava com algumas bandas. E teve uma época que, vira e mexe, todo carnaval, na época eu tocava com as bandas da região, eu tocava trombone, trompete. E nesse momento que eu comecei a caminhar com Jesus, é uma experiência minha, tá, irmãos? Uma experiência minha. Eu comecei a caminhar com Jesus e eu falei: Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és tudo para mim. E nessa época eu ia casar com a Ellen, nós íamos casar, e eu perdi meu emprego, fiquei desempregado. E pensa num perrengue, irmão. Pensa no perrengue, eu pagar as coisas, meu pai está aqui, ajudou na época. Pensa no perrengue. E na época eu fazia carnaval, 3, 4 noites, eu ganhava tipo assim 5, 6 meses do que eu ganhava no supermercado, tem? E aí na época, irmãos, a maior banda da região, que nunca tinha me chamado, me chamou para tocar. E eu já estava lá dentro nos caminhos do Senhor. E essa banda me chamou: olha, vem cá, que nós queremos te contratar para tocar aqui agora. E ia passar a noite inteira, e só eu sei, que eu já vivi nas noites tocando. E na época eu falei: Senhor, e agora? O que eu faço? E eu já estava tocando na igreja, assim, sabe, tocando com as coisas do reino. Eu falei: o que eu faço? Eu preciso pagar a conta. E o que eu faço agora, Senhor? Mas eu falei que o Senhor é tudo para mim. Será que o Senhor está me testando? O que o Senhor está fazendo comigo, sabe? E o perrengue, eu preciso pagar a conta, eu estou desempregado, o que eu faço agora? Mas também, poxa, olha o manjar que está vindo diante de mim, o que eu faço? Mas eu disse que o Senhor é tudo para mim, e o que eu faço agora? E aí eu comecei a compreender exatamente sobre isso, sabe? Sobre o que é viver com Ele e para Ele, e saber que Ele é tudo para nós, saber que Ele é tudo para nós. Eu queria tanto que você abrisse comigo a Bíblia em Filipenses, e eu vou ir finalizando com vocês. Sabe, essa noite eu falei sobre seguir Jesus, sobre seguir a Ele. E nós estamos dispostos a seguir a Ele, a seguir a Ele. O quanto nós estamos seguindo o caminho de Deus. Filipenses capítulo 3, verso 7. Filipenses 3, verso 7. Olha que lindo esse texto, o apóstolo Paulo falando. E eu queria já que você pensasse naquela história inicial que eu contei, com a pregação de agora, e a gente finaliza com esse texto de Filipenses. E o texto de Filipenses diz assim, capítulo 3, o verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Por causa de quem? Porque eu passei a seguir a Ele. É o apóstolo Paulo falando, eu estou seguindo Ele agora, eu estou seguindo a Ele. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo
e ser encontrado nele. Eu não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 10 e 11 de novo. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Olha o que ele está falando aqui. Você quer seguir Jesus? Está vendo o que ele está falando? Você vai participar vou participar, Jesus, das riquezas, conta bancária, jatim. Olha o que ele está falando. Lembra do evangelho de ponta cabeça? O que é proposto para nós verdadeiramente, que isso tem que ser pregado? A participação em seus sofrimentos. O apóstolo falando assim: Senhor, eu quero participar dos seus sofrimentos. Sabe o que ele fala depois na carta dele? Ele foi golpeado tantas vezes. Imagina essa oração: eu quero participar do seu sofrimento, me usa, Jesus, me faz parte. A oração que eu faço de manhã. Aí Paulo, lá na frente ele fala: naufraguei tantas vezes, passei fome, nudez, fui exposto à morte, perseguição. A oração que o apóstolo Paulo fez, participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E esse texto de Filipenses me finaliza com você com uma reflexão tão interessante. O verso 8 que nós lemos, né? Eu considero tudo como perda. Seguir Jesus, irmãos, vai muito além de uma placa de igreja. Seguir Jesus é um hábito de vida, é um estilo de vida, é um estilo de vida. Sabe quantos pastores perderam seus filhos, irmãos? Perderam seus filhos por não compreender a nuvem de Deus que está se movendo. Porque o filho talvez cortou, fez um moicano, rapou a cabeça aqui e não sei o que, fez uma tigelinha, agora fez um risquinho aqui. Nossa, não posso falar, eu considero tudo como perda. Tudo como perda. O que lá atrás, há 50 anos atrás, todos nós pregávamos de ternos e gravatas, nada contra, mas tudo considero como perda. O que é imutável é a palavra dele, é o seguir a ele, é pisar onde ele está pisando, entende? Mas hoje tem igrejas que tem parede preta, tem telão, glória a Deus, é a nuvem de Deus para a geração, e está tudo bem, sobre isso. O que é imutável é a palavra dele. E o texto-chave principal e o centro dessa pregação aqui, dessa palavra aqui, não é o dinheiro do cara, não é que ele tinha que dar dinheiro para o pobre, para o rico, não, é um coração que não estava em Jesus, e essa é a finalização para nós. Onde está o coração? Onde está? Pastor, é muito difícil, eu não consigo. Aí você chegou no ponto certo. O que é impossível para você é totalmente possível para Jesus. E eu gostaria tanto que você ficasse de pé agora, para nós só orar, somente orar, e apresentar a Deus a sua vida, a minha vida, essa igreja, o seu chamado, o seu talento, o que você fez, o que te trouxe até aqui. Sabe, irmãos, a conversa agora nesse momento é sua e Deus, Eu queria tanto que você fechasse seus olhos.